Nem todo alimento saudável é inofensivo. Alguns, mesmo repletos de nutrientes, podem esconder armadilhas perigosas para a saúde, especialmente na terceira idade. O abacate é um deles. Amplamente consumido por seus benefícios ao coração e à longevidade, esse fruto pode comprometer tratamentos, sobrecarregar o organismo e até intensificar riscos silenciosos quando utilizado da maneira errada. Entre os idosos, é comum lidar com condições como hipertensão, uso crônico de medicamentos, digestão mais lenta e alterações imunológicas. Nessas circunstâncias, certos compostos naturais do abacate, como a persina, o excesso de potássio ou a alta concentração de fibras fermentáveis, podem deixar de ser aliados e passar a representar ameaças ocultas. Segundo o Dr. Alexandre Kalash, referência internacional em envelhecimento saudável e saúde pública, é essencial compreender que até os alimentos mais bem-intencionados exigem conhecimento e moderação. Com base em estudos científicos recentes, foram identificados 6 erros comuns relacionados ao consumo de abacate que podem anular seus benefícios e, em casos extremos, colocar a vida em risco. Neste vídeo, serão explicados de forma clara quais são esses erros, por que eles afetam especialmente pessoas com mais de 60 anos e como evitá-los com atitudes simples, sem precisar abandonar o abacate da rotina alimentar. As recomendações são baseadas em evidências e adaptadas à realidade de quem busca envelhecer com qualidade de vida, energia e autonomia. Se você consome abacate frequentemente, já teve desconfortos intestinais ou faz uso de medicamentos, é fundamental acompanhar este conteúdo até o fim. Compartilhe nos comentários de qual cidade está nos assistindo e se o abacate faz parte do seu dia a dia. Aproveite para se inscrever no canal, pois nas próximas semanas vamos desvendar os bastidores de outros alimentos populares que nem sempre são tão inofensivos quanto parecem. Agora que você já entendeu por que o consumo do abacate pode exigir mais atenção do que parece, vamos descobrir quais são os 6 erros mais comuns que muitas pessoas cometem e como cada um deles pode afetar diretamente a sua saúde. Erro número 1. A toxina escondida. O perigo que você nunca viu no prato, pouca gente sabe. Mas todas as partes do abacateiro, incluindo casca, folhas e sementes, contém uma substância chamada persina, um composto natural produzido pela planta para se defender de fungos e pragas. Embora a polpa madura do abacate contenha apenas pequenas quantidades dessa substância, o consumo frequente, em especial por pessoas mais sensíveis ou com um organismo mais lento, pode representar um risco subestimado. A persina é uma toxina lipossolúvel, ou seja, se dissolve em gordura, e por isso pode se acumular no corpo com o tempo, principalmente quando ingerida regularmente. Estudos em laboratório demonstraram que extratos de abacate com persina causaram danos ao DNA de células humanas em ambientes controlados. Esses testes foram realizados in vitro, fora do corpo humano, mas levantam um alerta importante sobre o efeito potencial de longo prazo, especialmente em populações mais vulneráveis, como os idosos. Em animais, os efeitos são mais drásticos e bem documentados. A substância pode provocar problemas cardíacos, respiratórios e inflamatórios graves em pássaros, cavalos, coelhos e cabras. Embora seres humanos sejam naturalmente mais resistentes, há um fator importante: pessoas com função hepática comprometida, digestão mais lenta ou doenças crônicas podem ter mais dificuldade para metabolizar compostos como a persina, aumentando o risco de sobrecarga tóxica ao longo do tempo. Segundo o Dr. Alexandre Kalash, especialista internacional em saúde do envelhecimento, a chave para evitar problemas está em 2 atitudes práticas. A primeira é nunca consumir folhas, sementes ou cascas do abacate mesmo em chás ou receitas caseiras. A segunda é adotar uma estratégia de consumo intercalado, como comer abacate por 5 dias e dar uma pausa de 2 dias, dando tempo para o corpo eliminar resíduos acumulados. Além disso, é fundamental ouvir os sinais do corpo: fadiga persistente, inchaço abdominal, alterações nas fezes ou irritações cutâneas, quando associadas ao consumo frequente de abacate, podem ser pistas de uma reação discreta à persina.
Manter um diário alimentar simples pode ajudar a identificar padrões e discutir esses sintomas com um profissional de saúde. Conhecer essas informações permite um consumo mais consciente e seguro. O abacate continua sendo um alimento valioso, mas como tudo na nutrição, a diferença entre remédio e veneno está na dose e no contexto. E no próximo erro, vamos abordar um engano muito comum entre pessoas que buscam comer de forma saudável: o excesso de calorias escondidas no abacate, que pode sabotar seus esforços de controle de peso mesmo sem você perceber. Erro número 2. A armadilha calórica. Quando o saudável engorda. O abacate é amplamente reconhecido por seus benefícios nutricionais. Rico em gorduras monoinsaturadas, fibras e potássio, ele é uma excelente escolha para a saúde cardiovascular e digestiva. No entanto, o que muita gente esquece ou simplesmente ignora é que o abacate também é altamente calórico. Um único fruto grande pode conter até 320 calorias, o equivalente a um prato inteiro de comida. A armadilha está no fato de que, por ser considerado saudável, muitas pessoas o consomem em grandes quantidades, acreditando que não há limites. Esse comportamento leva ao que chamamos de excesso calórico silencioso. O indivíduo continua comendo de forma aparentemente saudável, mas ultrapassa diariamente o limite de calorias recomendadas, contribuindo para o ganho de peso sem perceber. O corpo humano funciona como uma balança energética. Mesmo que a fonte calórica seja considerada boa, como no caso das gorduras do abacate, o excesso será armazenado como gordura corporal. Estudos mostram que dietas moderadas em abacate podem ajudar no controle de peso, mas isso só é verdade quando ele substitui outras fontes de gordura na dieta, e não quando é simplesmente adicionado ao que já se consome. Pessoas acima de 60 anos enfrentam um desafio ainda maior. O metabolismo tende a desacelerar com a idade, a massa muscular diminui e o gasto calórico basal cai. Isso significa que o mesmo número de calorias que antes era facilmente queimado, agora pode se transformar em acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, que aumenta o risco de doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Para evitar esse erro, o Dr. Alexandre Kalash recomenda atenção redobrada ao tamanho das porções. A porção ideal para a maioria das pessoas é cerca de 1/3 de um abacate médio, o que representa aproximadamente 80 a 100 calorias. Outra dica essencial é usar o abacate como substituto de outras fontes de gordura, como maionese, manteiga ou queijos, e não como complemento. Além disso, manter um diário alimentar por alguns dias pode ajudar a entender melhor quanto está sendo ingerido. Muitas vezes, uma salada com azeite e abacate, um lanche com pasta de abacate e ainda um smoothie ao final do dia podem somar facilmente mais de 500 calorias só desse ingrediente, anulando os benefícios e provocando ganho de peso progressivo. Consumir abacate de forma inteligente não significa abrir mão do prazer ou dos nutrientes. Significa respeitar o equilíbrio calórico do corpo e adaptar a porção à sua realidade física e metabólica. No próximo erro, vamos tratar de um risco invisível que pode desencadear reações alérgicas graves: a perigosa conexão entre o abacate e a alergia ao látex. Erro número 3. A síndrome látex-fruta. Alergias que ninguém espera. Um dos erros mais subestimados ao consumir abacate é ignorar o risco de reações alérgicas cruzadas, especialmente em pessoas com sensibilidade ao látex. Essa condição é conhecida como síndrome látex-fruta e pode afetar milhões de pessoas sem que elas façam ideia da conexão. A explicação está na semelhança estrutural entre certas proteínas presentes no látex natural e as encontradas em frutas como o abacate. O sistema imunológico de pessoas alérgicas ao látex pode confundir essas proteínas como sendo a mesma substância agressora, desencadeando uma resposta alérgica ao consumir o alimento. No caso do abacate, os principais compostos envolvidos são as quitinases de classe 1, que possuem uma estrutura semelhante à aveína,
uma proteína altamente alergênica encontrada no látex. Essa semelhança provoca o chamado mecanismo de reatividade cruzada, no qual o organismo reage a algo que, em tese, não deveria causar problema. Os sintomas podem variar de leves a graves. Em casos mais comuns, a coceira na boca, inchaço nos lábios, garganta ou língua logo após a ingestão. No entanto, em pessoas mais sensíveis, especialmente com histórico de exposição ocupacional ao látex, como profissionais da saúde, limpeza ou alimentação, a reação pode evoluir para urticária generalizada, falta de ar, tontura, vômitos e até mesmo choque anafilático, que exige atendimento médico imediato. Pessoas na terceira idade que fazem uso frequente de medicamentos têm o sistema imunológico mais reativo ou possuem histórico de alergias respiratórias e cutâneas. Devem ficar particularmente atentas. Muitas vezes, a conexão entre o sintoma e o alimento não é feita de imediato, o que prolonga o risco. O Dr. Alexandre Kalash orienta que, em caso de suspeita de alergia ao látex, mesmo que nunca confirmada, a pessoa deve fazer um teste de alergia específico antes de continuar consumindo abacate regularmente. Além disso, qualquer sinal de desconforto ao comer a fruta deve ser observado com atenção. Não é normal sentir coceira, formigamento ou irritação após o consumo de um alimento considerado saudável. A melhor forma de prevenção é o autoconhecimento. Evite alimentos potencialmente reativos se você pertence a um grupo de risco e busque orientação médica especializada para confirmar a sensibilidade. Alergias cruzadas são traiçoeiras justamente porque vêm de onde menos se espera de um alimento comum, consumido com boas intenções. No próximo erro, vamos sair da esfera imunológica e entrar em um terreno igualmente preocupante: os perigos invisíveis relacionados à forma como o abacate é manipulado e armazenado na sua cozinha, e como isso pode colocar sua saúde em risco sem que você perceba. Erro número 4. Contaminação na cozinha. Quando a manipulação transforma a saúde em perigo, muitos associam a contaminação alimentar apenas a carnes mal cozidas ou alimentos mal conservados. No entanto, poucos sabem que o abacate, embora pareça inofensivo, pode ser uma fonte significativa de bactérias perigosas quando não é manipulado e armazenado corretamente. O abacate cresce em ambientes quentes e úmidos, condições perfeitas para o desenvolvimento de micro-organismos como Salmonella, E. coli e Listeria. A casca do fruto, com textura rugosa e porosa, facilita a aderência desses patógenos. Quando o abacate é cortado sem ser lavado, a faca pode transferir essas bactérias da superfície para a polpa, que será consumida crua. Esse processo de contaminação cruzada é mais comum do que se imagina. Estudos realizados por agências de vigilância sanitária mostraram que até 17% dos abacates analisados continham vestígios de bactérias patogênicas na casca, e uma parcela significativa deles apresentava esses micro-organismos também na polpa após o corte. Além disso, há o problema da multiplicação bacteriana após o corte. A polpa do abacate é rica em nutrientes e água, criando um ambiente ideal para que as bactérias se proliferem rapidamente, principalmente se deixada fora da geladeira por mais de 1 hora. O risco aumenta ainda mais em épocas quentes e em cozinhas sem boa ventilação. Para pessoas idosas, as consequências de uma infecção alimentar podem ser graves. O sistema imunológico mais frágil e a presença de doenças crônicas aumentam a vulnerabilidade a quadros como diarreia intensa, desidratação, febre alta e, em casos mais severos, internação hospitalar. O Dr. Alexandre Kalash recomenda medidas simples, mas essenciais. Lavar o abacate inteiro sob água corrente por pelo menos 30 segundos antes de cortar, mesmo que a casca não vá ser consumida. Usar tábuas limpas, evitar utensílios usados para carnes cruas e refrigerar imediatamente qualquer porção não utilizada em recipiente fechado. Depois de cortado, o abacate deve ser consumido em até 2 dias, sempre mantido refrigerado. Nunca deixe sobras à temperatura ambiente mesmo por curtos períodos, pois as bactérias podem dobrar de quantidade a cada 20 minutos nessa faixa de temperatura. A segurança alimentar.
começa na sua cozinha, com hábitos simples que fazem toda a diferença. E no próximo erro, vamos tratar de uma ameaça silenciosa que afeta especialmente quem toma medicamentos regularmente. As interações perigosas entre o abacate e remédios para o coração, pressão e diabetes. Erro número 5. Interações medicamentosas. Quando o abacate interfere no tratamento, muitos alimentos interagem com medicamentos de forma discreta, mas significativa. E o abacate, embora saudável, pode causar alterações inesperadas no efeito de remédios de uso contínuo, especialmente em pessoas idosas que fazem múltiplos tratamentos. Um dos pontos mais sensíveis é a presença de vitamina K no abacate. Essa vitamina, fundamental para a coagulação sanguínea, pode interferir diretamente na ação de anticoagulantes, como a varfarina, Marevan e outros mais modernos. Esses medicamentos dependem de um nível estável de vitamina K na alimentação para manter a dose eficaz. Se a ingestão de vitamina K aumenta repentinamente, o efeito do remédio pode ser reduzido, favorecendo a formação de coágulos. Por outro lado, se o consumo de abacate cai abruptamente, o sangue pode ficar fino demais, aumentando o risco de hemorragias. Outro fator importante é o alto teor de potássio. Com cerca de 975 mg por xícara, o abacate tem mais potássio do que a banana. Esse mineral, apesar de essencial, pode se acumular no sangue de pessoas que usam medicamentos como inibidores da ECA, diuréticos poupadores de potássio ou bloqueadores dos receptores da angiotensina comuns no tratamento da hipertensão e insuficiência cardíaca. O excesso de potássio pode levar à hipercalemia, condição que provoca arritmias, fraqueza muscular e, em casos graves, parada cardíaca. Além disso, o abacate pode alterar a absorção de medicamentos orais para diabetes. Sua grande quantidade de fibras e gorduras boas pode retardar o esvaziamento gástrico, afetando a velocidade com que certos remédios agem. Isso pode levar a flutuações de glicemia, especialmente quando combinado com insulina ou sulfonilureias, aumentando o risco de hipoglicemia em alguns pacientes. Para evitar esses riscos, o Dr. Alexandre Kalash orienta que qualquer pessoa que use medicamentos crônicos, especialmente para coração, pressão, diabetes ou anticoagulação, deve conversar com o médico antes de inserir o abacate como hábito diário. O ideal é manter uma ingestão moderada e constante, evitando variações abruptas na dieta. O acompanhamento nutricional também é uma ferramenta poderosa para ajustar doses e garantir a segurança do tratamento. Um simples exame de sangue pode indicar níveis de potássio e ajustar os cuidados alimentares de acordo com a necessidade de cada paciente. Em resumo, o abacate continua sendo um alimento funcional, desde que respeite os limites do corpo e não interfira nas terapias em andamento. E no próximo erro, vamos falar sobre algo que afeta até quem come com moderação: a sensibilidade individual ao abacate, que pode passar despercebida por anos. Erro número 6. Tolerância individual. Quando o abacate não combina com seu organismo, apesar de ser amplamente considerado um alimento saudável, o abacate nem sempre é bem tolerado por todas as pessoas. Muitas vezes, desconfortos digestivos, reações alérgicas leves ou sintomas vagos são atribuídos a outras causas, quando na verdade podem estar ligados a uma sensibilidade individual ao abacate, especialmente em pessoas com sistemas digestivos mais delicados. A composição do abacate inclui altos níveis de fibras, cerca de 13,5 gramas por unidade, o que, embora benéfico para a maioria, pode causar inchaço, gases, dor abdominal e alterações no trânsito intestinal em quem não está acostumado a consumir alimentos muito fibrosos. Esses sintomas são ainda mais frequentes em idosos, que naturalmente produzem menos enzimas digestivas com o passar do tempo. Outro fator importante é o conteúdo de sorbitol, um tipo de carboidrato fermentável classificado como FODMAP. Pessoas com síndrome do intestino irritável, SIDO,
ou supercrescimento bacteriano intestinal, SIBO, costumam reagir mal a esse tipo de substância. Mesmo pequenas porções de abacate podem desencadear sintomas intensos, como cólicas, distensão abdominal e diarreia prolongada. Há também casos de intolerância à histamina, condição em que o corpo não consegue degradar adequadamente esse composto, presente naturalmente em alimentos como o abacate, principalmente quando está muito maduro. Nesses casos, o consumo pode provocar dores de cabeça, coceira na pele, congestão nasal, cansaço e problemas gastrointestinais. Além disso, pessoas alérgicas a pólen, especialmente ao de bétula, podem desenvolver síndrome de alergia oral, na qual o corpo reage a alimentos com proteínas semelhantes. Ao comer abacate, esses indivíduos podem sentir formigamento ou coceira na boca, nos lábios ou na garganta, sintomas que, embora geralmente leves, são desconfortáveis e cumulativos. Segundo o Dr. Alexandre Kalash, o mais importante é observar o próprio corpo, manter um diário alimentar simples, registrando o que foi consumido, quando e como se sentiu nas 24 a 48 horas seguintes. Pode ajudar a identificar padrões. Sintomas repetitivos associados ao consumo de abacate devem ser discutidos com um nutricionista ou alergista. Além disso, é possível testar a tolerância com pequenas quantidades. Começar com uma fatia a cada 2 ou 3 dias, observar a resposta do corpo, e só então aumentar gradualmente pode ajudar a evitar reações desconfortáveis. Cada organismo é único, e respeitar seus sinais é parte essencial de uma alimentação verdadeiramente saudável. No próximo segmento, vamos revisar tudo o que foi aprendido até aqui e mostrar como aproveitar os benefícios do abacate com segurança e equilíbrio, transformando-o em um verdadeiro aliado da saúde. Depois de conhecer os 6 principais erros que transformam o abacate de superalimento em risco oculto, fica claro que até os alimentos mais saudáveis exigem atenção, equilíbrio e adaptação à realidade de cada organismo. Ignorar a presença da persina, consumir em excesso sem considerar as calorias, subestimar alergias cruzadas com látex, manipular de forma incorreta na cozinha, misturar com medicamentos sem orientação e não respeitar os próprios limites digestivos são falhas comuns, mas todas podem ser evitadas com conhecimento e pequenas mudanças de hábito. O abacate continua sendo um dos alimentos mais nutritivos disponíveis, rico em gorduras boas, potássio, fibras e antioxidantes, que promovem saúde cardiovascular, controle glicêmico e saciedade. No entanto, o segredo está em como consumi-lo. Respeitar o tamanho das porções, manter um padrão regular, adaptar o uso conforme os medicamentos e prestar atenção aos sinais do corpo são atitudes simples que fazem toda a diferença. Se você é uma pessoa acima dos 60 anos, com uso contínuo de remédios ou já passou por desconfortos digestivos sem causa aparente, vale a pena revisar sua forma de consumir o abacate. Conversar com seu médico ou nutricionista pode ajudar a ajustar a dieta e transformar esse fruto em um verdadeiro aliado da sua saúde, sem surpresas desagradáveis. Lembre-se, comer bem não é apenas escolher alimentos bons, mas entender como esses alimentos se comportam dentro do seu corpo. A sabedoria nutricional está em adaptar, não em copiar. Se esse conteúdo trouxe informações úteis para a sua saúde, ou ajudou você a repensar alguns hábitos, deixe um comentário dizendo o que mais chamou sua atenção. E aproveite para se inscrever no canal, porque nas próximas semanas vamos revelar outros alimentos populares que, apesar da boa fama, podem esconder riscos inesperados e, claro, como consumi-los de forma segura e inteligente. Compartilhe este vídeo com alguém que ama abacate. Pode ser que com esse simples gesto, você ajude a evitar um problema de saúde que ninguém esperava.